Nosso universo realmente representa o todo? Ou é, em última análise, apenas um momento fugaz em um ciclo eterno de universos? Bem, o físico britânico e ganhador do Prêmio Nobel Roger Penrose sabe exatamente como responder a essa pergunta. Ele está convencido de que o cosmos está sujeito a um ciclo perpétuo de destruição e renascimento. Mas isso não é tudo. Penrose realmente acredita. Ele finalmente encontrou evidências sólidas para seu modelo cíclico. Especificamente, o cientista britânico identificou uma série de pontos Hawking misteriosos no fundo de micro-ondas e, portanto, possivelmente os lugares onde os buracos negros supermassivos de um universo anterior evaporaram. O que agora faz parte do conhecimento básico da cosmologia era, na melhor das hipóteses, uma ideia exótica há cerca de 100 anos. Na verdade, até meados do século XX, a maioria dos pesquisadores acreditava que o universo era uma construção eterna e, acima de tudo, imutável. Claro, estrelas poderiam nascer e morrer no cosmos, planetas poderiam colidir uns com os outros e civilizações poderiam florescer e perecer, mas em uma grande escala espacial e por longos períodos de tempo. Então, a suposição na época é que o universo sempre retém sua aparência fundamental. E ainda assim, em algum momento, os astrônomos percebem que galáxias distantes estão aparentemente se afastando da Terra e que a velocidade dessa fuga galáctica está até aumentando com a distância. Muitos estudos de acompanhamento detalhados depois, os especialistas finalmente descobriram a verdadeira causa desses estranhos movimentos de galáxias. A rigor, não são as galáxias que estão se movendo pelo espaço. Não, é o próprio espaço que está em constante expansão. Em outras palavras, os especialistas perceberam que o universo está se expandindo e que a ideia de um mundo cósmico rígido e imutável foi finalmente abandonada. E, no entanto, levou até a década de 1960 para que os especialistas percebessem que esse processo de expansão, quando visto retrospectivamente, leva a uma singularidade original extrema, e que o universo surgiu como resultado disso há cerca de 13,8 bilhões de anos. No contexto do Big Bang, uma revolução astronômica tão radical talvez não tivesse ocorrido desde a aceitação da visão de mundo heliocêntrica. Embora agora saibamos, é claro, que o Sol não é de forma alguma o centro de todo o cosmos, mas apenas marca o centro do nosso sistema doméstico. Mas, como tantas vezes, a realização inovadora também estava ligada a algumas questões profundas desta vez. Se o universo realmente nasceu no Big Bang, o que aconteceu antes disso? Como era o espaço antes de começar a se expandir? E quanto tempo ele permaneceu neste estado primordial? Somado a isso, está o fato de que, de acordo com nosso entendimento, tudo que tem um começo também tem um fim. Mas como será o final cósmico? Roger Penrose e o ciclo eterno do cosmos. Embora essas questões complexas sejam tão antigas quanto a própria teoria do Big Bang, ainda não encontramos nenhuma resposta clara para elas. E mesmo em suas considerações teóricas, não há um acordo real entre os cientistas. Pelo contrário, o mundo da pesquisa astronômica há muito se dividiu em dois campos sobre essa questão. Stephen Hawking, por exemplo, acreditava que lidar com a questão do que havia antes do Big Bang é tão absurdo quanto perguntar o que realmente está ao norte do Polo Norte. Como o próprio tempo só começou com o Big Bang, nada poderia ter existido antes disso. Por outro lado, há as abordagens de Roger Penrose como físico teórico. O britânico já havia trabalhado com Hawking na década de 1960 e com ele entregou um avanço pioneiro no campo das singularidades e buracos negros. Em 2020, Penrose foi novamente homenageado com o Prêmio Nobel de Física.
Bem, ou pelo menos com metade disso, enquanto ele recebeu metade do prêmio pela citação, descoberta de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da relatividade geral. A outra metade foi para Reinhard Genzel e Andrea Ghez, pela detecção de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas se agora nos distanciarmos do mundo dos prêmios Nobel e retornarmos ao tópico real, vemos que o físico veterano inicialmente abordou a questão da origem e do destino do universo de uma direção bastante filosófica. Primeiro, Penrose teve que definir o que realmente conta como universo e o que não é universo. E, finalmente, as conclusões do cientista britânico podem ser resumidas como a principal característica do universo é o movimento, que, por sua vez, requer a existência de pelo menos dois objetos materiais ou energéticos cuja distância muda ao longo do tempo. No entanto, se não houver nenhum ou apenas um desses objetos, estamos lidando com um espaço condicional que não pode ser medido. Em outras palavras, é impossível dizer se o espaço é infinito ou se foi comprimido em um volume ultra pequeno, como no caso de uma singularidade. Nesse contexto, conceitos como velocidade e tempo perdem completamente o significado. E, de acordo com Penrose, pode-se supor que o universo um dia retornará a um estado tão extremo do qual poderá explodir em sua nova existência. Assim, em um futuro muito distante, a última partícula elementar terá decaído e a expansão do espaço terá destruído o último fóton. Neste modelo, o universo continuará a se expandir até que toda a matéria tenha decaído e se tornado luz. E este ambiente bizarro, no qual nada tem qualquer referência de tempo ou espaço entre si, finalmente abre caminho para um novo Big Bang. E só para ficar claro, de acordo com Penrose, isso não é de forma alguma um evento astronômico, mas um padrão abrangente que se repete continuamente. Como mencionado no início, Brighton está convencido de que o cosmos tem um caráter cíclico, caracterizado por destruição e renascimento. Mas assumindo que a ressurreição eterna do cosmos é real, não deveria haver alguma evidência tangível para isso? Bem, de acordo com Penrose, ela realmente existe e nós já a encontramos. Os pontos de Hawking se originam de um universo anterior? Em detalhes, Penrose, junto com Daniel N., Christoph Meissner e Paweł Nurowski, detectou um sinal notável no fundo cósmico de micro-ondas que deve nos levar diretamente ao verdadeiro caráter do universo. Tanto os dados do satélite Planck quanto do da WMAP contém vários pontos circulares com um diâmetro aproximadamente correspondente ao da Lua cheia. Mas o que esses pontos têm a ver com um cosmos cíclico? E por que os especialistas os ignoraram por tanto tempo? Bem, basicamente, a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, ou CMB para abreviar, é uma relíquia dos primeiros dias do cosmos, criada cerca de 380 mil anos após o Big Bang, durante a chamada época de recombinação. E, de fato, a radiação de fundo ainda preenche todo o cosmos hoje. E como já foi prevista no modelo padrão, sua detecção real é considerada evidência notável para a teoria do Big Bang. Em linha com isso, Penrose agora acredita, no entanto, que a detecção dos chamados pontos de Hawking é considerada evidência notável para a teoria do ciclo. O ponto principal é que os pontos acima mencionados correspondem a múltiplos das flutuações médias de temperatura do CMB. Os dados do Planck e do WMAP identificaram essas anomalias exatamente nos mesmos lugares. E elas foram ignoradas até agora porque se acreditava que a inflação cosmológica teria apagado completamente tais características. Uma breve explicação. Especialistas se referem a uma fase de expansão extremamente rápida do universo imediatamente após o Big Bang como inflação cosmológica.
E enquanto o surto de crescimento cósmico durou apenas uma pequena fração de segundo, acredita-se que ele tenha aumentado em pelo menos um fator de 10 elevado à potência de 26 durante esse tempo. Ou, para colocar de forma mais vívida, a área que hoje corresponde a todo o universo observável tinha inicialmente um diâmetro muito menor do que o de um próton, e então de repente se expandiu para um diâmetro de 10 centímetros. E os modelos cíclicos também conhecem tais fases de inflação, com a pequena, mas crucial diferença de que eles as localizam no tempo antes do Big Bang. Em outras palavras, a inflação resulta do futuro distante em expansão exponencial de um éon anterior, isto é, de uma época anterior do universo. E, como mencionado, dentro do modelo cíclico, há uma sequência infinita de tais éons, cada um dos quais tem seu próprio Big Bang que marca a continuação ou o futuro distante em expansão exponencial do éon precedente. Curiosamente, o ajuste de éon para éon é permitido tanto de um ponto de vista matemático quanto físico. Afinal, a compressão conforme do futuro distante frio com baixa densidade coincide com a expansão conforme do Big Bang quente e denso do éon seguinte. Bem, com uma exceção. No papel, os buracos negros supermassivos não se adaptam tão suavemente ao próximo éon. Na verdade, no fim do universo, eles teriam engolido quase completamente os aglomerados de galáxias em sua vizinhança, antes que eles próprios finalmente evaporassem completamente na radiação Hawking. No entanto, devido ao chamado aperto conformal, toda a energia irradiada passa para o éon subsequente na forma de um único ponto Hawking. Os fótons que são criados no processo se espalham em uma região em expansão, mas eles só são liberados quando finalmente aparecem na radiação de fundo de micro-ondas do éon seguinte. A região correspondente pareceria novamente um disco para nós com o diâmetro da nossa lua cheia. E parece que podemos realmente ver tal efeito no céu do CMB. Em outras palavras, os pontos misteriosos poderiam marcar os lugares onde os buracos negros do universo anterior deixaram seus pontos Hawking na radiação de fundo. No entanto, se estamos realmente lidando com um obituário cósmico real, é tudo menos indiscutível entre os especialistas. Mas Roger Penrose permanece calmo. O Brighton permanece inabalável em sua crença na ideia de um cosmos cíclico e responde aos seus críticos que os buracos negros já foram descartados como um mero truque matemático. Mas como todos sabemos, agora somos mais inteligentes. E quem sabe quais das teorias ainda não convencionais de hoje, um dia também se tornarão consenso astronômico. E agora você pode se tornar um assinante do nosso conteúdo astronômico. Sinta-se à vontade para clicar no polegar para cima e se inscrever para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Até breve.